Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 19 horas pela nossa BCC Television e que depois resta finalmente 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todas as ferramentas midiáticas possíveis, inclusive no site www.livrosemrevista. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura psiquiátrica, vamos dizer assim, bem psiquiátrica, bem psicanalítica, que vai aprofundar um tema que ainda, não sei se feliz ou infelizmente, é um certo tabu, se reveste de um certo tabu. Ao meu lado direito, professora, doutora, atriz, psicanalista, um monte de atividades correlatas, Silvia Marques, que trouxe à luz um livro muito interessante, super inquietante, impactante. Como eu já falei, o assunto é muito delicado. O assunto é suicídio. Por que as pessoas cometem esse ato? Para alguns desatinado, para outros um ato absolutamente necessário, tanto que o cara vai e comete. O livro chama-se Apagando as Luzes do Palco, Reflexões sobre o Suicídio na Pós-Modernidade. Atriz, professora, doutora, escritora e tudo mais, Silvia Marques, muito obrigado por ter vindo. Sou eu que agradeço o convite. Olha, foi um convite, assim, absolutamente necessário, porque o assunto é, por demais, importante. Vamos falar direto do teu livro? Nós temos alguns minutos para falar tudo que você tem que falar. Tá certo. O que te deu na cabeça de falar sobre suicídio? Problemas não, pacientes que você atende ou casos que você vê no dia a dia? Olha, o suicídio é um tema que sempre rondou a minha vida. Ele sempre me encantou, de certa forma. Fazendo uma análise de toda a minha obra literária. Que são 10 livros, por sinal. 10 coletivos, 10 individuais e alguns outros não publicados. Você nasceu escrevendo, né? Quase isso, quase isso. Tão jovem do jeito que você já tem 10 livros escritos. Eu escrevo há 30 anos. E mais ameaços, né? Sim, há 30 anos você escreve? Há 30 anos, eu sou Então, escritora há 30. Você nasceu escrevendo, né? Tá louco. E eu olhando meu material, textos não publicados, alguns publicados, aí caiu a ficha para mim ano passado que o tema do suicídio é muito presente na minha literatura. Mas eu decidi fazer um livro acadêmico mesmo, um ensaio sobre o tema, em 2017, né? Por causa de um grupo de pesquisa que eu participava. A líder do grupo levantou essa lebre. Vamos fazer uma pesquisa sobre o suicídio? Ela jogou esse desafio para o grupo inteiro. Mas pesquisar o quê? O fundamento? Qualquer coisa referente ao suicídio sob um viés psicanalítico. Aí fomos para as férias de julho. Voltamos das férias, ninguém tinha pesquisado porcaria nenhuma. A única que chegou com a lição de casa feita, um calhamaço, fui eu. Só que aí a ideia não vingou, as pessoas desistiram de fazer esse trabalho. Medo do tema? Muito tabu. As pessoas têm muito tabu Fantástico, em relação ao suicídio. Mesmo no meio psicanalítico? Mesmo no meio psicanalítico, tem muita gente que tem medo. Não imaginava isso. Eu descobri nessa época. Mas eu tinha aquele calhamaço pronto, eu pensei, poxa, eu não vou jogar fora toda essa pesquisa, e eu estava totalmente já envolvida com aquilo. Aí eu comecei a correr atrás de editoras que pudessem bancar o projeto, mas antes disso eu terminei de escrever. Eu tinha feito 2 partes do livro e faltava a terceira, que era a parte dos depoimentos dos profissionais da área de saúde mental. E também eu queria fazer uma pesquisa, eu queria dados frescos, eu não queria pegar só pesquisa, assim, pesquisas de outros institutos, né? Eu queria fazer a minha pesquisa. Aí eu terminei de escrever o livro, corri atrás de uma editora, encontrei uma editora carioca que aceitou bancar o projeto, a autografia. Aí o livro ficou pronto em 2018, eu fiz o lançamento na Casa do Saber. E depois eu fiz o lançamento no Teatro Viga Espaço Cênico, depois de apresentar uma peça de teatro. Desculpe, como é que foi a recepção do livro? Foi boa, foi uma boa recepção. Porque como o assunto
é pouco ventilado pelo tabu, justamente, Sim, sim. você de repente virou uma referência, quebrou um paradigma. Muita gente me procurou, não só nos lançamentos, eu fiz, na verdade, 3 lançamentos do livro, né? 13? 3. Ai. Eu fiz um na Casa do Saber. Com você tudo muito, né? E eu fiz 3 lançamentos e eu fiz uma peça de teatro e logo após a peça eu vendi o livro, porque a peça tinha um tema similar, falava de suicídio também, entre outras coisas. Eu fiz 3 lançamentos, vendi nesses 3 lançamentos e aí eu acabei dando uma entrevista numa rádio de Piracicaba sobre esse livro e algumas pessoas também me procuraram via Facebook, né? E, enfim, via redes sociais e pediram um livro para mim. E aí eu vendi vários exemplares e várias pessoas se interessaram pelo tema. E realmente não tem livros na área do suicídio com essa abordagem. Os livros são mais naquela linha CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Como prevenir, como impedir que as pessoas cometam suicídio. Tem um livro muito bacana também, que faz uma linha do tempo, mostrando o pensamento de grandes escolas filosóficas sobre o suicídio. Inclusive, esse livro foi muito importante para mim, para minha pesquisa. Mas o objetivo do meu livro não era nem ajudar a prevenir e nem fazer um livro ultra acadêmico. O primeiro capítulo ele é um pouquinho mais acadêmico, mas os outros 2 já são mais soltos, já são mais lúdicos, né? Eu queria analisar o fenômeno suicídio, quebrar o tabu, tentar quebrar o tabu. Eu sei que é uma proposta um pouco pretensiosa, mas... Não é, não, eu acho que é necessária. Mas a gente tem que arregaçar as mangas. Eu acho que é absolutamente necessário, porque, olha... são números que a mídia não divulga, mas no metrô, não sei se você está sabendo, na média dá 1 por dia. Não, cada vez que tem algum problema, que tem um atraso em uma das linhas, é porque alguém se jogou. Não é assim inexorável, mas é provável que seja isso. É quase sempre, na maioria esmagadora. Está na média 1 por dia. Tanto que os caras a teoria é não divulgamos para não incitar. Porque existe uma expressão chamada fenômeno Werther. Werther, daquele livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Na época que o Goethe escreveu esse romance, muitos jovens acabaram se suicidando. Por isso que se fala desse fenômeno, desse efeito tipo modinha, Werther. Tipo modinha. Eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou me jogar na linha do metrô. Não é bem assim, né? Não é bem escatológico. Não é bem assim. Você não vai copiar simplesmente. Sim, lógico. Né, porque, eu tô ótima, mas eu vou me jogar porque alguém se jogou. Não é bem assim. É uma maneira, na minha opinião, parcial, subjetiva, é uma maneira de simplificar um pouquinho a questão. Eu tenho uma visão do suicídio muito próxima à visão do Camus, né, do escritor e filósofo Camus. Embora existam causas sociais que incentivem o suicídio, como diria Durkheim, o suicídio é uma coisa muito pessoal, é caso a caso. Aquele germe se instala dentro da pessoa, vai crescendo, se desenvolvendo aos poucos, e num belo dia a pessoa decide que acabou, que ela não quer mais, né? E é muito difícil você rotular, as pessoas se suicidam porque são corajosas ou porque são covardes, é falta de Deus, é depressão, cada caso é um caso. Existem suicídios que inclusive são conscientes, que a pessoa ela não está no momento de desespero, ela acha, depois de muito tempo de reflexão, ela acha que aquilo é o melhor para ela. Se é, se não é, não sabemos. É só quem come a fruta que sabe o sabor, né? Sim, mas vamos pensar no caso de uma pessoa que tem uma doença crônica durante 10 anos e por causa dessa doença ela tem dores terríveis, né, e todo tipo de medicamento não funciona e a pessoa tem uma subvida, tem uma qualidade de vida praticamente nula. Que é um horror. Como a gente vai julgar uma pessoa dessas? Aí quando o cara morre, descansou. Pô, então ele estava super cansado, então por que não resolveram o caso dele antes? Né? Agora, já que você mencionou o jovem e tal, me fala uma coisa. Em termos, já que você pesquisou, qual é a faixa etária que mais é atingida por esse fenômeno suicida? É o jovem, é o coroa, é os caras que estão em terminal, fase
terminal de doença e tal, tarará. E depois, se você puder emendar, Sim. qual a diferença entre o suicídio, a eutanásia e o cara que quer simplesmente morrer e não quer mais se tratar, por exemplo? É uma forma de suicídio isso, não? Sim, é aquele continuado. Ó, de 15 a 29 anos. 15 a 29. E na terceira idade também é bastante comum, principalmente quando a pessoa tem problemas de saúde sérios e fica abandonado pela família, não tem uma atividade profissional, e isso é comum também. Fica no ostracismo, praticamente. Sim, mas a parte mesmo da vida mais comum é de 15 a 29 anos, porque é um momento de muita ebulição emocional. Então, assim, o jovem leva tudo muito a ferro e fogo. Então, o fim de um relacionamento não é o fim de um relacionamento. Eu nunca mais vou me apaixonar, eu nunca mais vou amar. A perda de um emprego não é a perda de um emprego. Eu sou um fracasso, ninguém me valoriza. Então, tudo é... Não consegui entrar na faculdade, sim, nossa, que horror. Tudo é muito definitivo e é uma fase da vida em que a pessoa está se descobrindo ainda. Quem sou eu? E o que é pior, se você me permite, desculpe te interromper. Sim. O que eu acho pior, a pressão social sobre isso. Até os 30 anos precisamos ter um bom emprego, carro na garagem, um bom casamento. De preferência ter uma família. Eu como psicanalista vejo isso, principalmente entre as mulheres, assim, elas fazem 29 anos, já começa o saracutico. Se sentem titias. Se tá namorando, já fica pegando no pé do namorado para casar. E às vezes um namoro até legal acaba por causa da pressão, né? A pessoa que não tá namorando, ela fica desesperada para encontrar alguém para namorar. É a questão do rótulo, porque assim, até 30 anos eu tenho que estar casada, porque eu tenho que correr para... Assim como todo homem acha que mulher tem que ser mãe. Sim, que é outro mito absurdo. É outro tema que eu adoro, eu trabalho muito sobre esse tema. A maternidade como realização feminina, isso é um dos maiores fiascos. Mas já acabou isso aí, não acabou não? Pelo menos nos grandes centros tá caminhando ainda. Não que acabou a maternidade, mas acabou o sentimento de se sentir pressionada a isso. Eu faço quando eu quero, eu estou sentindo, nas minhas amigas eu estou sentindo isso. Eu vou ser mãe um dia, quando chegar o meu tempo, ponto. Eu quero conhecer as suas amigas, devem ser mulheres muito interessantes. Senão minhas amigas não seriam. Sim. São mulheres fortes, de fino trato, naturalmente, e com cabeça absolutamente arejada e muito bem posicionada. Sim. Eu vou ser mãe? Talvez um dia. Sim. Agora, um lance que eu adorei do teu livro, e que nós já infelizmente estamos nos arrastando para o final, Silvia, é que você colocou a iconoclastia, colocou os cinemas, as frases do cinema no teu livro, onde a maioria deles tem o tema suicida, né? Achei isso sensacional. Todos esses filmes você assistiu? Todos. É que assim, o cinema, eu sou a louca do cinema e agora eu sou a louca da psicanálise também, né? Então tudo eu coloco cinema e agora eu coloco cinema e psicanálise. E por incrível que pareça, foi a parte do livro que mais fez sucesso. As pessoas que leem o livro, pessoas conhecidas minhas, que me retornam, gostam mais dessa parte. Que é difícil achar, desculpe, de novo, hein? É que o jovem é assim, você sabe, você sabe que é difícil achar quem não gosta de cinema, né? Termina. É bem difícil. E eu peguei só exemplos de filmes que mostram ou suicídios ou tentativas, né? E em vários estilos e por motivações diferentes, e eu vou dividindo, assim, como uma boa neurótica obsessiva, eu vou dividindo por motivações, então por algum transtorno de personalidade, eu falo da questão da eutanásia, eu falo sobre a questão de um desencantamento pela vida, eu falo sobre a perda do objeto amoroso, eu falo do suicídio como protesto, ou até o suicídio altruísta por uma grande causa, para ajudar alguém. Então eu vou dividindo por motivações e contextos, para mostrar de uma forma gostosa, prazerosa, que cada caso é um caso. Você não pode taxar o suicida de covarde ou corajoso. E uma coisa que eu acho muito importante falar aqui, deixar de uma forma muito clara, é que apesar de existirem os grupos de risco para cometer suicídio, então bipolares, gente que tem transtorno de personalidade borderline, pessoas com depressão, jovens transexuais que passam por muito preconceito, esses grupos são grupos de risco. Mas uma coisa assim que eu acho que é muito importante salientar
é que todos nós podemos cometer o suicídio. Ou a ideia de cometer o suicídio pode passar pela nossa cabeça em algum ou em vários momentos da vida. Isso é mais comum do que se imagina. Inclusive o Nietzsche, né? Ele dizia que a ideia, a possibilidade de nós morrermos por meio do suicídio fazia com que a gente tivesse boas noites de sono. Não entendi. Porque se você sabe, olha, se a coisa apertar demais, se a coisa ficar muito feia, eu tenho como resolver. Posso resolver por meio do suicídio, isso faz com que a pessoa às vezes se sinta até melhor e consiga dormir à noite, consiga resolver os problemas. E você vê, eu ia perguntar para você qual seria um eventual grau de cultura dessas pessoas que têm dentro de si o germe de suicídio. Um cara como Nietzsche, você não pode dizer que não tem um bom grau de cultura. Com certeza. Ele é bem aprofundado. Não tem, se bem que verdade. se bem que o Nietzsche é meio depressivo mesmo, por naturalidade. Sim, mas né? mesmo pessoas aparentemente não depressivas, elas podem nos surpreender. Pode, né? A pena é que o discurso social, infelizmente, ele fica muito nessa duplinha, nesse dueto, depressão e suicídio. Claro que a depressão é um fator seríssimo, mas existem outras causas filosóficas, existenciais, que as pessoas não têm coragem de falar. Mas que no teu livro você aborda. Sim. Então tá perfeito. Menina, infelizmente nós temos o nosso tempo não, o tempo social exige que sejamos céleres. Sim. E infelizmente um papo como o teu vai 4, 5 programas numa boa, apesar de ser um livro de pequeno calibre, mas tem muita profundidade. Sim. E você está de parabéns. Muito obrigada. Realmente eu espero que a tua carreira continue assim, bastante profícua, bastante intensa como você é principalmente. Obrigada. Obrigado mesmo por ter vindo. Garanto que todos eles adoraram você. Espero. Não, com certeza. Eu os conheço. Eu os conheço. Pessoal, agradecendo como sempre o pessoal da técnica, Maria Estela Guedes, site triploV.com, situado em Lisboa, que nos dá toda a audiência lusófona, e Dona Silvia, que trouxe ao mundo, né, é um nome, Apagando as Luzes do Palco. Palco é a vida, presumo. A vida é um grande teatro. Perfeito. Reflexões sobre o suicídio na pós-modernidade. Um livro que realmente vai dar muito o que falar. Pessoal, muito obrigado pela presença, paciência, amizade. Até a próxima semana. Tchau, tchau.